A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, na entrada normal de todos os projetos, altera o texto da PEC que trata da prisão após a condenação em segunda instância para evitar questionamentos jurídicos. Por 50 votos a 12, a CCJ aprovou. A redação anterior previa uma alteração no artigo 5º da Constituição, que iria dar muita polêmica, porque alguns, que não querem mudar nada, consideram esse artigo 5º cláusula pétrea. Entrevistado na Rádio Bandeirantes, o relator da PEC, o deputado Alex Manente, explicou a mudança. Estou muito seguro que pode se modificar o artigo 5º, você não pode tirar o núcleo essencial do princípio que rege a cláusula pétrea, que é a presunção de inocência. Nós não estávamos modificando, mas de fato, como alguns juristas têm esse entendimento, e o próprio Supremo diverge muito sobre o assunto, nós teríamos um risco de parar novamente no Supremo esse debate da segunda instância. Com o texto que foi apresentado, ouvindo juristas conceituados, pegamos como base uma PEC encaminhada 10 anos atrás, praticamente, pelo ex-ministro, ex-presidente do STF, César Peluso, conseguimos extrair dela as possibilidades de deixar total segurança jurídica para a questão da condenação após segunda instância. Bom, a PEC vai seguir agora para a comissão especial, onde poderá ficar por até 40 sessões. A nova proposta limita os recursos de condenados por tribunais colegiados. De acordo com o deputado Alex Manente, o projeto busca reorganizar o sistema jurídico. A PEC 199 prevê uma reorganização do nosso sistema jurídico. Nós estamos modificando o artigo 102 e 105, eliminando as instâncias recursais protelatórias, que o Brasil, infelizmente, tem muitas, o recurso especial e o recurso ordinário, são aqueles que sobem para as últimas instâncias. Nós estamos eliminando os dois recursos e criando apenas a ação revisional. Assim, o trânsito em julgado será estabelecido na segunda instância. Então, a partir da emenda constitucional aprovada no plenário e promulgada, nós teremos o trânsito em julgado no Brasil tendo validade na segunda instância. Bom, já na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ontem um pedido de vista coletivo adiou a votação do texto, que trata do mesmo assunto. Depois de um acordo entre os parlamentares, a comissão priorizou um projeto de lei já apresentado, em vez de focar nessa proposta de emenda constitucional. A presidente da comissão, Simone Tebet, espera votar a matéria na próxima quarta-feira. Nós entendíamos que era necessário dar vista, poderíamos dar vista coletiva de uma semana e também ficou acordado que aceitaríamos aprovar o requerimento de audiência pública para não prejudicar a discussão e votação do projeto na quarta-feira, dia 27, pela manhã, um requerimento de ida para plenário para que uma matéria como essa, todos os senadores pudessem e possam se pronunciar. Mas antes da votação, uma audiência pública deve ouvir o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e alguns juristas convidados. Tá aí. Então já tá andando, hein? Arrumaram uma saída boa aí para não mexer no artigo 5º, né, Zé Paulo? Eu achei ótimo. Foi um drible da vaca, né? Deram um drible da vaca nessa coisa aí da cláusula pétrea, né? Da suposta cláusula pétrea do artigo 5, do artigo 5º da Constituição, porque eles alteraram outros artigos, 102 e 105, né? E, portanto, não mexeram no artigo 5º. Agora, essa história de cláusula pétrea do artigo 5º é para lá de questionável, né? Até porque o artigo 5º da Constituição já foi alterado, já foi modificado. Um dos seus pontos já sofreu modificações, numa demonstração de que, ao contrário do que se dizia, né, para não mexer nisso e tal, e logo aparece, não vai mexer nisso, cláusula pétrea, etc. Eu achei estranho porque o próprio presidente do Supremo, quando passou a bola para o Congresso Nacional, dias atrás, ele não mencionou nenhum problema nessa direção, a não ser que o presidente do Supremo não soubesse que o artigo 5º fosse cláusula pétrea. Ele já foi modificado através da emenda 45 de 2004, que adicionou um inciso e também parágrafos ao texto. Portanto, não tem essa coisa de cláusula pétrea no artigo 5º. Mas, por via das dúvidas,
E tem um detalhe curioso, é que a proposta de emenda que foi apresentada na véspera, né, menos de 24 horas depois já estava aprovada. Eles querem, rapidinho, já estava aprovada e por uma margem tão confortável, né, meio que um placar de 7-1, né, a favor da PEC. Essa PEC foi inspirada numa proposta de 10 anos atrás do então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso. É isso aí. Então, a mudança foi feita ontem mesmo no texto da CCJ. Então, a gente tinha levado ao ar aqui ontem, nesse horário, um trecho do áudio do presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, falando o seguinte: queremos mudar a redação do inciso lá do artigo 5º, que trata da presunção de inocência. Ontem, durante a reunião da CCJ, eles decidiram que esse não era o melhor caminho. O melhor caminho seria mudar o artigo 102 e o artigo 105 da Constituição para que a prisão em segunda instância esteja na Constituição, não no artigo 5º, que é considerado cláusula pétrea por muitos juristas, mas num outro artigo. E, paralelamente a isso, segue a ideia ainda de mudar o Código de Processo Penal. O que o deputado Alex Manente está propondo é o seguinte: não haverá mais recurso extraordinário e recurso especial para o STJ. O que nós teremos é o seguinte: o fim do processo na segunda instância. Se você quiser apresentar algo às instâncias superiores, é uma nova ação que começa naquele momento. Então, aquela ação que tramitou na primeira e segunda instância, ela tem o seu trânsito em julgado na segunda instância. A partir daí, abre-se um novo processo, uma nova ação, não se trata mais de um recurso, o nome vai mudar, para que você possa levar os seus questionamentos às instâncias superiores. É uma tese jurídica interessante, né, para tentar colocar... Qual vai ser o novo nome, então, Pedro? Se vai mudar, não vai ser mais recurso? Ação revisional. E não tem nome de recurso. Né? Então, aí vai falar assim, nós todos aqui, jornalistas, a ação revisional, o antigo recurso. Nós jornalistas, e aí seria o de menos, né? O problema são os advogados que vão ao Supremo Tribunal Federal defender os seus clientes, né? Recurso especial e recurso extraordinário, né? São dois recursos. Isso, eles seriam extintos, o recurso especial sempre para o STJ, o recurso extraordinário sempre para o Supremo Tribunal Federal. Eles deixariam de existir e aí você teria novas ações iniciando do zero, como se o STJ virasse uma espécie de primeira instância dessa ação revisional e o Supremo a segunda instância da ação revisional. É uma estratégia jurídica para driblar e evitar um novo questionamento no Supremo sobre esse caso, algo que a gente discutiu aqui na possibilidade de mudança após o entendimento de prisão depois da segunda instância, né? Então, eu volto a insistir nisso, hein? É para uma minoria de brasileiros, é para isso que estão legislando.